Igreja, boa noite. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Paz seja contigo, você que está aí na live nos assistindo, Deus te abençoe. Vamos para mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Você que está aqui, coloque sobre seus pés. Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Que Deus te abençoe. Seja bem-vindo a mais um culto para adorar e agradecer ao Senhor, amém? Feche seus olhos aí onde você está e vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai maravilhoso, Deus bendito, ó Deus, o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Deus, tu és tremendo, tu és maravilhoso e não há outro igual a ti, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida. Obrigado, Senhor, por mais um culto na tua presença, meu Pai. Deus, toma as nossas vidas em tuas mãos. Deus, esteja no controle deste culto, do louvor, da adoração. Espírito Santo de Deus, alcança cada pessoa neste momento que está nos assistindo através da live, meu Pai. Deus, aqueles que estão aqui, aqueles que estão a caminho, meu Pai. Deus, fala conosco, meu Pai. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Então colocamos este culto sobre a direção do teu Espírito Santo e te damos graça, te damos honra e a ti todo louvor. Aleluia, amém e amém. Erga suas mãos, louve a Deus com as suas palmas e também com seus lábios. Bendizendo ao Senhor, dizendo aleluia, glória a Deus, maravilhoso e santo é o Senhor. Aleluia, povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém. Quem está feliz com o Senhor, diga glória a Deus. É momento de agradar ao Senhor, de agradecer ao Senhor, porque a gratidão ela atrai a bênção no nome de Jesus, amém. Nós vemos dias difíceis, que o seu coração seja um coração grato no nome de Jesus, porque a bênção vai chegar no nome de Jesus. Ô Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacizo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do... Diga assim, ó. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Agradeço que no deserto, eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você existe. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, A força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, a honra, Deus. a honra, A glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te bem baixinho assim, ó, assim, ó. Deus. A honra, A glória a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, toda honra, Senhor. A força e o louvor a Deus e o levantar é pra dizer que te pertenço. Deus.
pertenço, Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Diga assim, eu sou. Não, diga mesmo, diga para o inferno escutar, diga assim, eu sou autorizado a prosperar. A Bíblia fala que fazendas, dons e riquezas é do povo de Deus, amém, no nome de Jesus. Não é pecado ser rico, meu irmão, que Deus derrame toda sorte de bênçãos sobre a sua vida, no nome de Jesus. Em meio de dificuldade, é momento de prosperar no nome de Jesus, amém. Que o Senhor restaure a sua vida no nome de Jesus, aleluia. Onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. a minha entrada e minha saída, Bendita será. pois sobre mim há uma promessa. Diga assim, ó: prosperarei. Diga os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre Tua provisão onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah. Aleluia, Pai, toda sorte de bênção sobre a tua igreja, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Pai, prospera a tua igreja, Senhor. Oh, Deus Santo, por onde eu for a tua bênção Me seguirá. onde eu colocar as minhas mãos, Prosperará. a minha entrada e minha saída, Bendita será. pois sobre mim há uma promessa, eu creio. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros sempre se encherão, os meus celeiros fartamente Se encherão. a minha casa terá sempre Tua provisão onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. pois sobre mim é uma promessa, eu creio. Prosperarei, transbordarei para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Sou abençoado por todo lado, eu sei que sou. Por todo lado, sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Diga prosperarei, Jesus. Prosperarei, transbordarei, prosperarei, profetiza a sua vida. Você vai transbordar das bênçãos do Senhor. Prosperarás, diga assim, ó. Prosperarás. Vira pro seu irmão e fala assim, ó. Transbordarás. Abençoa seu irmão. Prosperarás, transbordarás por todo lado. Sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Sou abençoado. Diga, eu sou livre assim, ó. Eu sou livre. Já posso cantar. Eu posso cantar. Eu sou livre. Eu sou livre. Já posso dançar. Eu posso dançar. Eu sou livre. Eu sou livre. Já posso pular, pular, pular. Pisar na cabeça.
cabeça do império e declara: eu sou mais que vencedor. Pisa na cabeça do diabo e declara: sou mais que vencedor. Pisa na cabeça do diabo e declara: sou mais que vencedor. Sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Aleluia, glória a Deus. Só você que é abençoado, aplaude o Senhor no nome de Jesus. Glória a Deus. Olha, meu irmão, se você for estudar história, em todos os tempos, toda vez que acontecia algo, uma pandemia ou uma guerra, o povo logo em seguida via um avivamento. Em todos os momentos vinha algo diferente de Deus. E nós vivemos um tempo que algo diferente de Deus vai acontecer. Mas temos que estar preparados, temos que estar curados. Esse não é o momento de se afastar da presença de Deus, é o momento de se chegar a Deus, para que você venha viver o melhor momento de Deus. Porque o Senhor está vivendo, Ele só vai levar aquele que é lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Você vai experimentar se você estiver curado. Então, no nome de nós vamos ministrar uma vida, uma música que você receba no nome de Jesus, amém? Aleluia. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me leva pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti, não há outro igual a ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Senhor, me leva. Me leva pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. O Senhor nós cremos, aleluia. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida,
gente nessa noite. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso. Jesus, eu preciso de ti. Começa a dizer: Jesus, eu preciso. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso. De ti. Oh, aleluia. Jesus, nós precisamos do Senhor. Tu és a cura. Tu és a nossa esperança. A luz em meio à escuridão, o nosso refúgio, a nossa torre forte. Aleluia. Igreja, mais uma vez, boa noite. Paz seja convosco, amém? Pode se assentar por um instante. Nós vamos continuar adorando e exaltando ao nosso Deus. E hoje nós estamos no culto de primícias. Primícias são as primeiras coisas, os primeiros frutos. E o povo de Israel tinha como esse costume tirar ali as primeiras coisas, aquilo que era da colheita, aquilo que chegava até eles, até os seus bens, e tiravam ali o melhor para oferecer ao Senhor. Haja visto um dos maiores reis de Israel, rei Davi, em dado momento da vida dele, ele ia ofertar alguma coisa ao Senhor, e um certo homem ofereceu o espaço ali para ele, um homem chamado Araúna, ofereceu ali um terreno, ofereceu os animais, para que ele pudesse sacrificar e adorar o Senhor. Mas ele disse assim: ai de mim, dá algo ao Senhor que não me custe nada, porque no seu coração, aquele que é o homem segundo o coração de Deus, Davi, ele queria oferecer ao Senhor algo que lhe custasse, algo que ele tivesse valor para aquilo. Então, quando ele disse isso, ele estava ali colocando o teu coração ao Senhor, as suas primeiras coisas, a sua oferta. E hoje, nesse momento, nós vamos aqui adorar a Deus com o nosso dízimo, com a nossa oferta. Você tira 10% aí da sua renda, mas os 90% depende disso, dos 10% que você consagra ao Senhor. Quando estávamos no mundo, gastávamos nosso dinheiro com bebida, com cigarro, alguns com droga, alguns com noitadas, e muitas vezes ia ali mais de 10% da tua renda. E alguns chegam na igreja ainda com o coração fechado, depois de serem tratados, curados pelo Senhor, ainda fica com o coração preso quando se fala de recurso, quando se fala de dinheiro. Então te convido neste momento a pegar aí na sua mão a sua melhor oferta neste momento. Você pega aí o seu dízimo, erga para o alto. Você que de repente já trouxe durante o mês, erga sua mão também e receba esta oração em nome de Jesus. Então levante sua mão e vamos orar. Pai bendito, Deus soberano, eis aqui cada mão que se ergue de cada trabalhador, Deus, apresentando a renda que chegou até as tuas mãos. Pai amado e querido, abençoe, Senhor, cada vida, que a provisão, a prosperidade do Senhor seja sobre a vida de cada um dos irmãos. Que não falte o pão de cada dia, que não falte a vestimenta. Deus, que o Senhor fortaleça, dê saúde, meu Pai. Deus, aquele que está trabalhando, Senhor, ó Deus, que o Senhor guarde quando ele for para o serviço, quando ele voltar, quando ele pegar ali o transporte público, Senhor, livre ele de todo mal. Aqueles que estão trabalhando em casa, em home office, Senhor, que o Senhor guarde, que o Senhor prospere, Senhor, que os negócios possam surgir, meu Pai. Ó Deus, estamos no meio de uma crise, mas nós cremos em Cristo Jesus, o Deus provedor, Jeová Jiré, Deus, e sabemos que o Senhor, em meio à dificuldade, à adversidade, o Senhor há de abrir portas para o teu povo. Então derrama a tua bênção sem medida sobre cada vida, em nome de Jesus. Nós consagramos as ofertas e os dízimos para a manutenção da tua obra e da tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Venha com alegria, com o coração cheio de gratidão e coloque a sua oferta e seu dízimo aqui no gasofilaço. Pois
te adorar. Foi que Eu nasci. cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada Dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Glória a Deus. Povo de Deus, boa noite. Boa noite. Paz seja convosco. Quem está feliz com Jesus aí? Amém? Vamos nos colocar de pés, em nome de Jesus. Nós estamos no nosso culto de primícias. Entendemos que as primícias mais preciosas são a nossa vida na presença de Deus. Amados irmãos, estamos no nosso terceiro culto. Deus tem falado ao nosso coração. E eu sei que não vai ser diferente neste culto. Aliás, Deus já está falando através dos louvores. Amém, meu amado? Então, pegue a sua Bíblia na sua mão. Boa noite também aos irmãos que estão online. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Saudades dos irmãos, mas que Deus possa nos guardar e nos livrar em todo esse tempo difícil que nós estamos enfrentando, né? Abra a sua Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias. O livro de Lamentações de Jeremias está após o livro de Jeremias, né? Então está ali no meio dos profetas maiores. Você vai abrir lá a palavra de Deus, Isaías, depois Jeremias, depois Lamentações. Capítulo 3, abra comigo no capítulo 3, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. Capítulo 3, versículo 19. Glória a Deus. Deus é bom. Amém? Glória a Deus. Capítulo 3, verso 19, nós vamos ler até o verso 26. Amém? Se você está sem a Bíblia, pode acompanhar pelo telão. E diz assim a palavra de Deus: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do pesar e da amargura. A minha alma certamente se lembra e se abate dentro em mim. Entretanto disto me recordo, e portanto tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom e reto, bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém, meus amados? Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Eu quero ler aqui uma versão diferente, uma versão chamada a versão viva, que esclarece mais um pouco deste texto para nós. Diz assim: ó Deus, lembra-se do sofrimento e da dor, da grande amargura que o Senhor me fez passar, e nunca poderei esquecer de dias tão terríveis. Quando me lembro, eu perco a vontade até de viver. Eu quero lembrar aquilo que pode me dar um pouco de esperança na vida. O grande amor de Deus nunca termina. A única razão por que não fomos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. A fidelidade de Deus é grande e o seu amor cuidadoso é sempre novo a cada manhã. O que
eu realmente quero na vida é o Senhor, viver junto a Ele. Por isso vou colocar a minha esperança nele. O Senhor é bom para os que nele confiam, para quem o busca de coração. Vale muito esperar com paciência a salvação que o Senhor dá. Amém, meus amados? Talvez a sua versão diga: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Irmãos amados, este texto é um texto conhecido de todo bom leitor da Bíblia. E este texto fala de algo muito propício, muito importante para os momentos que nós estamos vivendo. E a Bíblia nos mostra que todos nós estamos vulneráveis, todos nós estamos sujeitos a passar problemas e dificuldades. A Bíblia mostra que qualquer um de nós, ou todos nós juntos, podemos enfrentar grandes problemas e grandes lutas. Amados irmãos, a Bíblia Sagrada diz, o Senhor Jesus diz, que no mundo nós teríamos aflições, que no mundo nós passaríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencerão. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 6 de Efésios, ele vai nos falar que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, amém? Para resistir o dia mau. Que é o dia mau? O dia mau é um tempo de problemas, é um momento de dificuldade que nós vamos enfrentar. Irmãos, sabe qual é o problema de tudo isso? É quando aquela dificuldade, ela não dura só um dia. Quando aquela dificuldade, aquela luta vai se prolongando. Quando a luta vai passando o tempo e a gente não vê nenhuma expectativa, nenhuma chance de mudança, vai se prolongando a tribulação e a luta. E aquele dia mau se transforma em semanas. Aquelas semanas se prolongam e se transformam em meses. E a luta não acaba. E você, por mais que você está buscando ao Senhor, sabe o que acontece, irmãos? Por mais que você busca ao Senhor, a luta não acaba. E aqueles meses transformam em anos, às vezes. É preciso num tempo assim, quando a luta, o dia mau, as dificuldades se prolongam, é preciso tomar decisões importantes. O crente vai desanimar. Me dá esse microfone, velho. Não quero isso aqui. Obrigado. Não, isso não. Amém, meus irmãos? Amém? Amém? Então, você que está me assistindo aí, não estressa não, é assim mesmo. E às vezes a luta, irmãos, ela não passa. E a gente precisa tomar decisões que vão fazer a gente ter fôlego para enfrentar a dificuldade e a luta. Para a gente entender bem a mensagem de hoje, é importante a gente fazer uma abordagem histórica e cultural de quando Jeremias resolveu escrever este texto. E quando você começa a olhar o momento histórico desta passagem, você descobre que Jerusalém estava passando os dias mais difíceis. A cidade de Jerusalém, ela tinha sido invadida pelo rei Nabucodonosor. A cidade estava praticamente deserta. As mulheres jovens, bonitas e saudáveis foram levadas para serem escravas. Os homens valentes, a maioria tinham sido mortos e alguns presos. Sobraram na cidade de Jerusalém aqueles fracos, os idosos. E a situação daqueles que estavam na cidade de Jerusalém era que eles estavam no completo desespero. Estavam em completo desespero, angustiados, tristes, chorando. Eles estavam, irmãos, famintos, com muita fome. E estava lá Jeremias, vivendo no meio de todo esse ambiente,
ambiente de destruição, ambiente de luta, ambiente de dificuldades, onde as pessoas brigam por um pedaço de pão. Irmãos, após toda a guerra, o cenário é um cenário de destruição e de fome. Irmãos, eu estava vendo um pequeno documentário falando da guerra no Afeganistão e mais propriamente na capital chamada Cabul. E o cenário mostrava, a reportagem mostrava a cidade que outrora tinha linha de ônibus, tinha água, luz, tinha esgoto bem tratado, tinha toda a infraestrutura, as padarias funcionando, bancos e tudo funcionando. Agora a cidade é ainda um monte de escombros, está tudo destruído. Os talibãs tomaram conta daquela cidade e eles estavam comandando toda aquela situação. Eles próprios destruíram, lutando contra o governo. E sabe, ali naquele documentário, duas coisas me chamou a atenção. O repórter mostrou duas cenas. Ele estava filmando ali no centro da cidade de Cabul. E as pessoas que estavam ali, elas estavam famintas. De repente, no meio da rua, começou dois homens a brigar. E os homens ali fazendo aquele reboliço todo, brigando, o outro dando soco, o outro agarrou, jogou o outro no chão e virou aquela briga. O repórter se aproximou e procurou saber por que eles estavam brigando. E aqueles homens estavam brigando, sabe por quê? Eles estavam brigando por causa de dinheiro. E você sabe quanto eles homens estavam brigando? Quanto o valor? Eles estavam brigando ao equivalente na moeda do nosso país a 20 centavos. Estavam a ponto de se matar porque eles estavam disputando 20 centavos. A cidade de Cabul, o dinheiro daquele lugar que por incrível que pareça tem o mesmo nome do nosso real. E eles, você sabe, para você comprar R$1 brasileiro, para eles comprarem R$1 brasileiro, eles precisam de 40 milhões no real deles. Você vê a miséria e a destruição que é uma cidade que foi invadida. Estou falando isso para que você entenda o que Jerusalém estava passando. E a segunda cena que me impactou é que ele de repente mostra no mercado duas mulheres brigando. As mulheres estavam com a burca, aquele pano com a viseira aqui, porque não pode mostrar, as mulheres não podem mostrar o rosto. E aquelas mulheres estavam com a burca, uma com o menino no colo, a outra não. E as duas começaram a brigar, uma a bater na outra. Alguém se aproxima com o repórter para saber o que estava acontecendo. E elas estavam brigando feio. Sabe por quê? Porque elas duas viram ao mesmo tempo o mesmo pedacinho de pão. E elas estavam brigando para disputar um pedacinho de pão achado. Essa é a circunstância parecida com que Jerusalém estava passando. Era isso que Jeremias estava vendo. E Jeremias resolve escrever sobre o sofrimento do povo de Israel. Mas sabe o que é interessante? É que Jeremias, no meio desse sofrimento, ele resolve tomar uma decisão. Jeremias resolve tomar uma decisão. Jeremias dá uma ordem para ele mesmo, dizendo: eu quero a partir de agora trazer a minha memória, somente as coisas que vão me trazer esperança. É a decisão que Jeremias tomou. Quando nós lemos aqui, Jeremias diz no verso 20, que quando ele se lembrava, o verso 20 diz: a minha alma certamente se lembra. Se lembra do quê? Das lutas, da miséria que o povo, da derrota, da invasão, de todo o sofrimento do povo. E ele diz: a minha alma certamente se lembra, e ela se abate dentro de mim. Jeremias estava cansado de lembrar de coisas negativas, de coisas ruins, e aquilo ia matando a sua fé e a sua esperança. Então ele toma uma decisão. Qual é a decisão? Eu quero somente trazer à memória aquilo que vai me gerar em mim esperança. Irmãos amados, nos tempos que nós estamos vivendo não é diferente. Nós precisamos tomar a mesma decisão.
Nós temos vivido tempo de pandemia, tempo de fome, tempo de desemprego, de falência de empresas. Nós estamos vivendo tempos de crise a nível mundial. Olha, irmãos, dinheiro faltando, investimentos parados, muitas lutas, enfermidades, doenças que nós não imaginávamos, doenças antigas e que estão retornando. Muita luta tem acontecido. E se nós não tomarmos uma decisão, nós vamos sucumbir, nós vamos parar no meio dessas problemadas. No meio dessa pandemia tem crente que era crente, hoje não é mais, já desistiu da fé. Tem gente que era compromissado com as coisas de Deus, já não tem tanto compromisso. Você sabe, irmãos, nós temos que tomar uma decisão de alimentar a nossa vida com fé, com esperança. E quando a gente lê isso, a gente se pergunta: que coisas eu preciso trazer na minha memória? Que coisas eu preciso lembrar no momento mal, no momento de dificuldade, que vai trazer esperança? Que coisas são essas? E aí, irmãos, nós precisamos lembrar. A primeira coisa que precisamos trazer à memória, no momento de dificuldade, é nos lembrar, no meio da luta, que o nosso Deus é um Deus poderoso. Geralmente, quando nós estamos vivendo tempos de dificuldade, a gente se esquece do poder de Deus. E a gente começa a supervalorizar o problema que nós estamos vivendo. Isso destrói a sua fé. Isso faz você desistir. Então, qual é o desafio, pastor? O desafio é estar lembrando do grande e poderoso Deus que nós servimos, o poder sobrenatural. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, e nós precisamos nos lembrar deste Senhor. Amado irmão, a gente precisa se lembrar que foi Deus que criou todas as coisas. A Bíblia diz que pelo poder da sua palavra Ele criou todo o universo. Até a ciência diz que existem milhões de outras galáxias. Não é só a Via Láctea. Existem milhões. E em cada galáxia existem milhões e milhões de outras estrelas. Irmãos, o que eu quero dizer é que o poder de Deus sustenta tudo isso. O poder de Deus ordenou que o mar não saísse dos seus limites. Primeira vez que eu fui no mar, fui na praia, conhecer o mar. Alguém que estava conosco disse, ele ficou de longe, olhando a onda bater lá e voltar. E ele falou assim: isso aí não entorna em cima da gente? E todo mundo ficou rindo dele. Não entorna não. Olha, irmãos, é Deus que ordena o limite do mar. É Deus que ordena as estrelas para estar no firmamento. É Deus que ordena a lua para governar a noite, ordena o sol para governar o dia. É Deus que sustenta e que mantém em controle todas essas coisas. Quando você começa a pensar que o grande poder de Deus faz tudo isso, as coisas começam a mudar. Irmãos, nós não podemos só pensar no macro, mas precisamos pensar também no micro. Você sabia? Passa a mão na sua pele aí. Dá uma olhadinha nessa pele rosada bonita que você tem. Olha, irmão, na sua pele, aonde você passou a mão agora, existem milhões de células. Vou repetir, milhões de células funcionando. E a tal maneira que elas funcionam produzindo tônus da sua pele e mantém a sua pele irrigada de sangue. Naquela sua pele existem células que estão morrendo. Eles estão morrendo, mas ao mesmo tempo o corpo já está sendo provido de novas células. Irmãos, quem ordena todas essas coisas? Quem ordena é o acaso da evolução de Darwin? Não, irmãos. É porque o Big Bang aconteceu e tudo isso apareceu? Não, irmãos. É porque o poder de Deus controla todas as coisas. Irmãos, quando nós começamos a pensar no poder de Deus, a gente lembra. Irmão, enquanto você está sentado ouvindo essa mensagem, os seus órgãos internos estão trabalhando e você não vê. Quebrando todas as moléculas e produzindo energia.
Os átomos que formam o seu corpo estão girando e eles estão ali produzindo, fazendo com que a matéria exista. E, portanto, a sua vida fica firme por causa da ação de todos os átomos. Irmãos, eu quero lembrar você uma coisa. Irmãos, é muito mais fácil acreditar que o poder de Deus fez todas essas coisas. Do contrário, nós vamos ter que acreditar que em algum momento da história do universo houve uma grande explosão e todas essas maravilhas aconteceram com o tempo. É preferível crer o que o Evangelho de João diz, que tudo foi feito por Ele e nada que nós vemos existiria se não fosse através do Senhor. Quando a gente lembra que o poder de Deus é tamanho, sabe o que acontece, irmão? Nós vamos olhando para o nosso problema, e o nosso problema diante de todo esse poder de Deus, eles ficam desse tamanico, eles ficam como se fosse café pequeno. É coisa simples para Deus. Isso nos enche de esperança, isso nos enche de fé, de certeza que o Deus que governa o mundo, o Deus que governa o universo e que mantém tudo em ordem, este Deus é poderoso para mudar a minha história, para resolver o meu problema, para mudar aquilo que eu estou passando. Irmãos, este é tempo de estar trazendo à memória a nossa fé no grande poder de Deus. Segunda coisa que nós precisamos fazer, meus amados, que nós precisamos trazer à memória, o que Deus já fez. Deus já te abençoou em algum tempo, sim ou não? Quem aqui tem um testemunho abençoado, poderoso? Levanta a mão que eu vou chamar aqui agora. Abaixou a mão. Irmão, você já percebeu como é muito fácil a gente lembrar daquilo que deu errado? Você já percebeu como é fácil ficar pensando naquilo que a gente tentou e não deu certo, naquilo que a gente tentou e não conseguimos, aquilo que nós perdemos, o prejuízo que tivemos, os erros, a derrota, a vergonha que passamos? A gente só lembra do que deu errado. O que está mais vivo na nossa mente, na maioria das vezes, é aquilo que não deu certo. Mas nós não temos facilidade em ficar lembrando como Deus me abençoou aquele dia, como Deus me deu vitória. E o diabo trabalha com isso, irmãos. Ele sabe que a gente mantém mais vivo aquilo que foi ruim, aquela experiência que não deu certo. E ele usa isso para destruir a nossa fé no meio da luta. Então, se você quer encher a sua vida de esperança, encher a sua vida na hora da luta de fé, é preciso se lembrar do que Deus já fez. É preciso se lembrar dos livramentos que Deus deu. É preciso se lembrar da cura que Deus trouxe a você. É preciso se lembrar da bênção de Deus. É preciso se lembrar da conquista que Deus já deu. Isso vai gerar esperança. E na hora que a luta está acontecendo, você está sendo alimentado. Meu Deus, Ele já cuidou de mim lá no passado. O meu Deus já entrou na história e mudou a situação. E Ele pode fazer isso de novo. Eu creio. A nossa fé é aumentada. A nossa esperança é alimentada. E nós não paramos diante da luta. Este momento de pandemia é tempo de lembrar: Deus já me livrou, Deus já me abençoou e Ele pode fazer de novo. Irmãos, é importante que a gente se lembre e mantenha viva aquilo que Deus fez na nossa vida. Irmãos, lembra quando o salmista escreve: ó Senhor, se não fora o Senhor, quando eles entraram quando eles estavam celebrando, o salmista escreve e canta essa canção, né? Ele diz: se não fora o Senhor, ora diga Israel, que estivesse ao nosso lado, então nossos inimigos nos teriam engolido vivos, nós teríamos sido presos aos dentes deles. Se não fora o Senhor, ora diga Israel. O que esse salmo está querendo dizer? Nós precisamos lembrar, gente, se não fosse o Senhor que abriu o mar vermelho, que derrubou a muralha, que nos alimentou no deserto, se não for o Senhor, nós precisamos lembrar, Israel, de quantas coisas Deus nos fez. O Salmo 103 diz assim: bendize a minha alma ao Senhor,
E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Versículo 2: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Mantenha viva na sua mente na hora da luta. Deus já foi fiel e Ele continuará sendo fiel. Deus já me abençoou lá e Ele vai me abençoar novamente. Eu creio nisto. Isso vai encher a sua vida de fé. Terceira coisa que nos enche de esperança: é preciso se lembrar das promessas de Deus. Diga comigo: eu preciso, bate aí na cachola, eu preciso treinar a minha mente para me lembrar das promessas de Deus. Irmãos, Deus é um Deus de promessa. Quando você lê a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vê promessas. E essas promessas são para se cumprir somente na vida daquele que crê. Tem alguém que crê aqui? Diga aleluia, diga glória a Deus, bata palmas ao Senhor. É importante lembrar das promessas no tempo de dificuldade. É muito fácil, no momento da luta, a gente esquecer que Deus fez promessas. E o diabo trabalha com essa amnésia que nós temos espiritual. A gente esquece daquilo que Deus falou. A gente esquece daquilo que Deus prometeu. E nós começamos a achar que estamos perdidos. Mas o desafio para encher a nossa vida de esperança é na hora que os problemas estão acontecendo, nós nos lembrarmos das promessas de Deus. Vou dar um exemplo. A Bíblia diz de Abraão, capítulo 12 de Gênesis, verso 1, vai dizer: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus desafia Abraão, Abraão creu, e Abraão sai, não sabia para onde, mas Deus ia guiá-lo, e ele sai. Ele despede do seu pai, despede da família e vai. Lá quando Abraão está caminhando, Deus fala com ele: Abraão, e eu farei de ti uma grande nação. Eu engrandecerei o seu nome, Abraão. Abraão, de ti vai nascer reis, rainhas, príncipes. Olha, Abraão, através de você serão benditas todas as famílias da terra. O que são isso? Diga comigo: promessas. O que são isso? Promessas. São promessas fortes. E o nome de Abraão não era Abraão, porque Deus, ao chamá-lo, não chamava-o de Abraão. O nome de Abraão, que o seu pai havia dado a ele, era o nome chamado Abrão. Qual era o nome? Abrão. Mas quando Deus faz promessa para Abrão, Deus faz um sinal para Abrão. Deus diz: Abrão, a partir de agora você será Abraão. Porque Abraão significa pai de multidões. Por que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão naquele momento de promessas? Porque Deus não queria que Abraão, com o tempo, se esquecesse das promessas que ele havia feito. Por que se lembrar das promessas é importante? Porque se nós não lembrarmos das promessas, nós morreremos e as promessas não vão se cumprir. E o que acontecia com Abraão? Abraão passou angústias e lutas durante sua vida. A mulher não engravidava. O tempo passou. Ele perde a paciência e a mulher diz: engravida a minha auxiliar. E ele se deita com Agar e nasce Isaac, nasce Ismael. Mas nada daquilo era propósito de Deus. Mas todas as vezes que Abraão estava angustiado, pensando em desistir, alguém o chamava: ô Abraão. Toda vez que alguém citava o nome dele, ele lembrava de Deus, dizendo: você agora é um pai de multidões. O propósito de Deus mudar o nome de Abraão para Abraão é para que Abraão todos os dias se lembrasse que Deus havia prometido que ia fazer dele um pai de multidões. A idade chega para Abraão e para a mulher dele. Os anjos vão até a casa de Abraão. E o anjo chega lá numa teofania. Os anjos chegam lá na forma de corpórea de homem. E o anjo chega lá e fala: ô Abraão. Eu fico imaginando Abraão, quem sabe já estava cansado. Já tinha passado a idade da mulher dele ter filhos.
e ela não gerava mais filhos, ela não poderia dar a ele um filho. Mas quando alguém dizia, Abraão, ele lembrava, Deus prometeu. Naquele dia, o anjo chama Abraão para fora da tenda e diz, olha as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Assim será a sua descendência. E o anjo está ministrando para Abraão, renovando as promessas e dizendo para ele das promessas. Então a mulher está ali meio xereta, Sara está atrás da tenda, e ela ouve aquilo, e ela ri. E o anjo, sabendo que ela riu, ele chega nela e diz, você riu? Não, eu, fiz nada. Não, você riu. Acaso alguma coisa impossível para Deus? Pois eu voltarei daqui a 1 ano e você terá dado a luz a um filho. Irmãos, Deus não queria que Abraão esquecesse das promessas. E no momento mais improvável, idosos, o filho nasce Isaac, o chamado filho da promessa. Sabe o que nós precisamos? É nos lembrar daquilo que Deus falou. Eu estava lembrando umas coisas esses dias. É triste quando Deus fala com você e você não se lembra. Quando você não dá muito valor. Às vezes Deus está usando um pregador para falar com você. Às vezes Deus usou alguém para pregar e ministrar, está falando contigo. Mas você, por qualquer motivo, acaba logo isso aí que eu quero ir embora. Isso é desprezar aquilo que Deus está falando. Quando eu tinha por volta ali de 18, 19 anos, um homem líder de um grande ministério em todo o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e também no Nordeste, ele passou na rua e ouviu eu pregar dentro da igreja. E ele esperou o culto terminar e ele chegou para mim, você que estava pregando ali, eu queria que você te convidar para você ficar 1 semana em Porto Alegre. Eu quero que você pregue para todo o meu ministério. Você vai pregar de manhã e de noite. Eu quero que você vá e eu vou pagar tudo. Eu nunca tinha saído do meu cantão. Mas veio aquela, eu procurei meu pastor e disse a ele, meu pastor, eu fui convidado assim. E o pastor me abençoou, não, vai lá, Deus vai te honrar. E eu fui. E de fato, cheio de medos, cheguei lá e comecei a pregar. E num dos dias, na parte da manhã, eu preguei. E pessoas estavam chorando enquanto eu pregava. E eu não entendia por quê. Eu estava com tanto medo que eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu só estava pregando. E a pessoa chorando. De repente, no ministério, os homens que estavam do ministério, presbíteros das igrejas daquele ministério, estavam chorando. Bom, terminou o culto. Quando terminou o culto, algumas pessoas vieram até o altar para me cumprimentar. Afinal de contas, eu nunca vi um lugar que tem tanta loura. Viu, meu irmão? Tanto loura. O único negão que tinha na igreja era o pastor. E nem era gaúcho. E ele até me disse, fica tranquilo, que o único negão que tem lá, praticamente eu e meus filhos, que são mais escurinhos. O resto é tudo louro, de olho verde ou de olho azul. E você olhava assim, aquelas cabeças douradas, tudo que as louraças. E chegou um casal, um marido lourão. Sabe aquele olho azul da cor do mar? Ou azul da cor do céu? E aquele olho que você olha assim, você fica vidrado naquele olho. Mas que olho bonito esse negócio aí. E eu fiquei ali olhando, viajando naquilo. E o casal chegou encolhidinho, abraçado. E aquele casal começou a falar, pastor, Deus falou tanto conosco hoje. E começou a falar. E de repente, lá pelas tantas, aquele homem pegou no meu braço. E olhando para mim com aquele olhão. E aquele homem começou a dizer, assim diz o Senhor. Eu tenho de Deus para falar com você isso. Mas como muitas vezes você é um mané, você acha que você é e você não é um completo mané idiota. Porque se você às vezes não passou por isso, você vai passar.
Muitas vezes você pensa que você é o bonitão da bala chita e você não é nada. Eu comecei a ouvir aquele homem e eu confesso que eu não dei muita bola para aquilo que ele estava falando da parte de Deus para mim. E ele terminou, eu bati no ombro dele, meu irmão, amém, obrigado, viu, meu irmão? Deus te abençoe. Chamei o pastor, vamos almoçar? Me arrependo amargamente disso, porque nos 33 anos de ministério, eu já passei por momentos em que o Espírito Santo me lembrou deste fato. Provavelmente aquilo que aquele homem falou comigo, eu precisava ter vivo no meu coração, mas como eu não valorizei, aquilo se perdeu. Eu estou falando que em momentos da vida, aquilo que Deus te falou, vai ser a maneira que Deus vai usar para te encher de esperança. Muitas vezes nós desprezamos a pregação, desprezamos a ministração. Deus está falando, mas nós não queremos saber. Amados irmãos, mas quando eu estava 19 anos e 10 meses, mais ou menos, para assumir esta igreja, eu estava lá na outra igreja, houve uma festa de despedida, e foi um chororô geral. Naquele dia eu recebi muitos abraços, eu, minha esposa, acho que só tinha o Mateus, né? Só tinha o Mateusão, e aí a gente chorando copiosamente, porque a gente é muito ligado àquela igreja até hoje. E eu ouvi muita coisa. Agora eu estou dando um exemplo de algo que eu guardei. Uma irmã, ela lembra muito a minha mãe, assim, na fisionomia. Aquela irmã, lá pelas tantas, ela me abraçou, as outras irmãs me abraçou. E aí, de repente, ela me abraçou e ela olhou nos meus olhos e falou assim. Aí você vê que a pessoa está falando e você treme. Aí é Deus falando, porque hoje em dia tem tanto recado que... Mas eu tremi quando aquela mulher falou e ela começou a falar. E eu não vou falar o que ela falou, porque não vem ao caso aqui agora. Mas sabe, eu guardei no meu coração e no meu espírito o que ela falou. E aí eu vim assumir aqui. E em todos esses 19 anos, e acredito mais ou menos 10 meses, acho que é isso mesmo. Não, né? Já passou. Já passou 3 meses. Então já é 20 anos e 19 e 3 meses. Beleza. Irmãos, em todo este tempo, em todas as lutas, quando eu ando por aqui, com a igreja fechada, choro. Quando eu subo, sento lá na galeria e fico olhando. Quando eu vou lá para o terraço, lá em cima, no 3º andar, e fico chorando, lamentando, pensativo. Quando eu debruço nas varandas, nas janelas desse prédio, e eu fico orando, pedindo a Deus um avivamento. Quando eu estou derrubado, bem chumbado mesmo, derrubado, todas as vezes que eu estou assim, a palavra que aquela irmã simples Deus usou para falar comigo é a mesma palavra que vem à minha memória, ao meu coração, e Deus usa para me dar esperança. Percebe como é forte você não esquecer das promessas que Deus fez? Eu desafio você a partir de agora, tudo que Deus falar, seja através de mensagem, seja através de alguém usado por Deus que chegou e falou com você. Se isso é de Deus o que está sendo dito a você, então escreva, anote, grave, mas não esqueça. Porque quando nós esquecemos das promessas, a esperança vai embora. Mas quando a promessa está viva dentro de nós, a luta pode dobrar, irmão, mas nós vamos estar com o coração cheio de esperança. O meu Deus prometeu e Ele vai cumprir. Último exemplo, a Bíblia diz de um homem chamado Simeão. Quem era Simeão no Novo Testamento? Simeão era o sacerdote responsável pelo templo em Jerusalém, na época em que Jesus era criança. Passados os dias da purificação, Jesus foi levado por José e Maria até o templo para ser apresentado e consagrado ao Senhor. Quando Jesus está ali no templo,
coisa, o sacerdote Simeão, que já era velhíssimo, era aquele que já tinha dado umas 10 voltas na Serra da Piedade, já estava velhão. Meus irmãos, aquele homem estava lá, e ele tinha uma promessa. Qual era a promessa? A promessa diz, a Bíblia diz que o Espírito Santo revelou a ele que ele não morreria enquanto os olhos dele não vissem a salvação de Israel, o Redentor. Mas naquele dia, ele chega ali, ele está no templo e chega um casal com uma criança. E quando ele pegou aquela criança para apresentar ao Senhor, o Espírito de Deus fala com ele. Hoje se cumpre essa profecia. Ele percebe que aquela criança que estava nos seus braços era o Messias, o Salvador, o Redentor de Israel. O que eu quero dizer com isso? O tempo passou, mas a promessa estava viva dentro daquele homem. Ele tinha motivos, apesar da muita idade, ele tinha motivos para continuar acreditando. Quando a promessa está viva dentro de nós, irmão, nós não morremos facilmente. A luta está difícil, mas a gente pode estar por um fio e lá no coração, eu sei que Deus vai mudar essa situação, porque Ele tem promessas para cumprir na minha vida. Próxima coisa, eu preciso me lembrar de quem eu sou. Dá uma olhadinha para esse irmão. Quem você é? Quem nós somos? Quem nós somos? Nós somos quem? E a Bíblia nos responde. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Se você puder abrir, abra comigo neste texto. Romanos capítulo 8, versículo 15. Diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estavas em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo também nós somos herdeiros, também verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para também com Ele sejamos glorificados. Este texto, Paulo está querendo dizer o seguinte: Paulo está dizendo, vocês não receberam o espírito de escravidão para viver debaixo de medo, porque o escravo ele vive com medo o tempo todo, porque quando o escravo perde o medo, ele então se livra. Então Paulo está dizendo, o espírito de escravidão não foi esse que vocês receberam, mas vocês receberam o espírito de filhos de adoção. Em outras palavras, Paulo estava querendo dizer, vocês não são escravos mais, vocês foram adotados pelo Deus Todo-Poderoso, vocês a partir de agora são filhos de Deus. A Bíblia diz que Deus nos adotou, Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. A Bíblia diz que Deus mudou a nossa história e transformou a nossa vida. Nós somos filhos de um Deus Todo-Poderoso. E uma coisa interessante neste texto é que a lei diz que o pai poderia desertar, abandonar por desgosto, por uma situação. Ele poderia abandonar o filho de sangue. Mas ele nunca, jamais poderia abandonar o filho que ele adotou. Vou repetir, o filho de sangue, por um desgosto, por um problema, o pai poderia abandoná-lo. Mas se aquele pai tivesse um filho adotivo, nada poderia justificar este pai mandar esse filho embora. Quero dizer a você, por quê, pastor? Porque o filho adotivo é um filho da escolha do coração de todos nós. Então, uma vez que você escolheu, você não pode mais abandonar. Então, quando Paulo escreve isso, falando que nós recebemos o espírito de adoção de filhos, que nós, portanto, somos filhos de Deus. Quando Paulo está dizendo isso, ele está dizendo, e sendo filhos por adoção,
jamais Deus vai nos abandonar. Jamais Deus vai nos mandar embora. Deus está preso pela sua escolha. Ele nos escolheu adotar. Irmãos, no meio da luta é preciso lembrar: eu era um nada, ali vivia na lama, Deus me tirou dali, o Senhor Jesus derramou o seu sangue, a minha vida foi mudada, e eu que era escravo, agora sou filho, e se eu estou na luta, eu sei que o meu Deus, Ele vai mudar a história. Paulo diz assim: por isso podemos clamar, por isso nós podemos dizer: Abba, Pai. Diga comigo: Abba, Pai. Essa palavra Abba significa lá no aramaico, significa pai, ou papai, ou paizinho. É uma expressão de carinho quando você diz papai, quando você diz paizinho. E Paulo está dizendo: por isso vocês podem clamar: olha, paizinho, Pai celestial. É uma expressão de quem tem intimidade com o Pai. Então guarda no seu coração: Deus te adotou, nos adotou em Cristo Jesus, e agora nós somos filhos, irmãos. E a Bíblia diz que não só filhos, nós somos herdeiros de todas as coisas do Senhor, e somos co-herdeiros com Cristo. Posso ouvir um aleluia? Amados irmãos, a Bíblia diz também que Deus não é qualquer pai, Deus é o Pai chegado. Por isso nós podemos chamar Ele de paizinho. Deus é o Pai relacional que está perto de você. Deus é o Pai íntimo que te abraça, que te beija, que te carrega no colo, que te socorre no momento da luta. Então, quando você está na luta, você precisa se lembrar quem você é. Saiba, diga para o inimigo: olha, você pensa que eu sou qualquer coisa? Eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu sou filho de Deus. São verdades que o diabo não gosta de ouvir. E por último, nós precisamos, para trazer a nossa memória e esperança, nós precisamos de lembrar do amor de Deus. Nós precisamos de lembrar da misericórdia. E nós precisamos nos lembrar da fidelidade do Senhor. No texto que lemos, a Bíblia fala que Deus é um Deus amoroso. Depois a Bíblia começa a falar que Deus é um Deus misericordioso. E o texto diz: é por causa das suas misericórdias que nós não somos consumidos. Muitas são as suas misericórdias, novas elas são todas as manhãs. Sabe o que isso quer dizer para nós? Que não importa o dia, se é dia mau, se é dia de problemas ou não, a misericórdia de Deus já foi renovada sobre nós. Terceira coisa que neste texto fala da fidelidade do Senhor. O verso diz: porque a fidelidade do Senhor é grande. A Bíblia diz que Deus é tão fiel que ainda que o homem não seja fiel, Ele permanece fiel. E eu termino essa palavra dizendo a você: é preciso hoje tomar uma decisão. É preciso agora tomar uma decisão. É preciso hoje agir com fé. Deus, eu quero trazer à memória somente aquilo que pode me dar esperança. Você pode colocar a mão no seu coração. O meu querido das teclas, dá para tocar aquela música? Chega mais. Meus amados, feche os seus olhos. Diante de tudo que foi exposto, eu gostaria que você tomasse essa decisão. Meu Deus e meu Pai, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Você pode dizer isso para Deus? Repita comigo: Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero trazer agora à memória somente aquilo que pode me dar esperança. Nós precisamos lembrar
do grande poder de Deus. Lembre todos os dias, meu Deus é poderoso. Nós precisamos lembrar de todas as coisas que Deus fez por nós. Se lembre, você estava perdido no mundo, mas Deus o encontrou e mudou a sua história. Deus te deu os livramentos, por isso você está vivo hoje. Nós precisamos nos lembrar quem nós somos. Nós éramos pecadores, destruídos, sujeitos a ir para o inferno, mas o amor de Deus nos alcançou e Deus nos fez filhos dele, filhos por adoção, os quais Deus não vai abandonar mais. Nós precisamos nos lembrar das promessas de Deus, porque essas promessas vão trazer para nós, vão trazer para a nossa vida muita esperança. Se lembra que Deus prometeu e lance a sua fé sobre as promessas de Deus. E por fim, precisamos neste tempo de pandemia, tempo de luta, lembrar do amor de Deus. Deus é amoroso, cuidadoso, Deus é bondoso. Precisamos nos lembrar da misericórdia do Senhor, porque elas se renovam a cada manhã, elas não têm fim. O que significa misericórdia? Atos de bondade da parte de Deus, cuidados do coração de Deus para conosco. Isso é misericórdia. Precisamos nos lembrar da fidelidade de Deus. Deus é fiel, independente se você crê ou não, independente se você for fiel ou não, Deus não nega a si mesmo, portanto Ele é fiel. Nós precisamos nos lembrar disso. Diga, Senhor Jesus, que isso fique vivo na minha vida, no meu coração, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé? Oh, aleluia. Você pode cantar essa canção comigo? Jesus, te entronizamos. Você pode erguer suas mãos assim? Declaramos que és rei, que és rei. Tu estás no meio de nós. Te exaltamos com louvor. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvor. A ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Nós vamos cantar de novo essa canção. Solte a sua voz. É uma pena que a turma não está com a letra ali, mas é uma canção muito simples e eu gostaria que você cantasse ela. Jesus, te entronizamos. Cante, irmão. Declaramos que és Deus, tu estás no meio de nós. Te exaltamos com louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvor. Cante. A ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Pai querido, nos ensina a treinar a nossa mente para lembrar daquilo que pode nos trazer esperança. Erga a sua mão aos céus. Você pode aplaudir Jesus? A ti fazemos um trono de louvor.
fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Você pode adorar a Deus? Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Vamos aplaudir aquele que é digno de todo louvor e toda adoração. Meus irmãos, ainda de pé, eu só tenho um aviso a dar aos irmãos e nós vamos orar. Irmãos, esta semana nós estamos em todo o Brasil realizando a Semana Nacional da Intercessão Missionária. Ou seja, o que significa isso? Todo o Brasil, os cristãos vão estar orando pela causa missionária, por missões. O que vem a ser isso, pastor? Missões é todo o trabalho de ponta para alcançar novos territórios, alcançar novas vidas. Pessoas que saem para qualquer lugar do mundo, sustentado pelas nossas ofertas, para fazer uma missão. Ou seja, levar o Evangelho de Cristo aonde não existe. E nesse sentido, irmãos, nós temos muitos missionários. Irmãos, missionário normalmente passa por grandes dificuldades. A gente fica imaginando nesse tempo de pandemia. Irmãos, é necessário clamor em favor da obra missionária. Pessoas que chegam em cidades e ali reina a macumbaria, a bruxaria. Aí ele chega lá com uma missão: eu vou pregar Jesus aqui para este povo. Eu vou trazer libertação para este povo. E ele começa a ser perseguido, ele é preso, ele é expulso da cidade, ele perde a casa onde mora. Às vezes é perseguido pela igreja romana. E ele não consegue fazer nada na cidade. Sabe o que sustenta esses missionários? É a nossa oração. Quando a igreja está orando, todo demônio cai por terra. Portas estavam fechadas, se abrem. Deus traz livramento. Deus multiplica o dinheiro. Tem missionários passando fome. Tem missionários que não têm condição nem de voltar para o país, porque não tem dinheiro. Até é importante a gente não esquecer da nossa oferta de missões. Próximo domingo é missões. Separe a sua oferta. Oferte com alegria. Então essa semana, todos os dias, a igreja está aberta. De domingo a domingo, às 6 horas da manhã, a igreja está aberta. E nós, neste tempo, nessa semana de oração, nós vamos estar orando. Eu convido você a estar conosco. Quem sabe um dia da semana. Ah, pastor, eu não vou orar 1 hora. Não, esse negócio não é comigo. Então ora 10 minutos e vai embora. Não tem problema. Ore. Então, você está sendo convidado a fazer parte da semana de intercessão missionária que acontece essa semana. Amém, meus amados? Quem me entendeu aí? Então erga a sua mão direita, feche os seus olhos. Querido e bondoso Deus, te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor falou ao nosso coração, pelos louvores, pela sua presença. Nós te agradecemos e te louvamos, meu Pai. Que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus, que a doce comunhão com o Espírito Santo, seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Tchau para você. Um beijo no seu coração. Bom sono. Sonhe comigo. Tchau.